Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do dicionário da língua portuguesa. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia Presoto. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que é muito esquecido pelas pessoas que mais precisam ter consciência dele. Hoje, vamos falar de privilégio. Mas antes de começar esse episódio, já vamos pedir para vocês correrem lá no nosso Insta, @dicionariofeministapod, e acompanharem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você mencionar o Disse Feminista lá no Twitter, ou se quiser espantar os haters nos comentários do nosso canal do YouTube. Ah, e também agora a gente tem um grupo lá no Telegram. Se você quiser conversar com a gente sobre assuntos do universo feminista, também ficar informado sobre os episódios que vão ser lançados, é só acessar o link t.me/dicionariofeministapod, sem acento no dicionário, que você vai conseguir ter acesso a este grupo nada secreto. Ou, se você também quiser, esse link vai estar lá na nossa bio do Instagram. Segundo o dicionário, o privilégio é o direito, vantagem ou imunidades especiais gozadas por uma pessoa ou mais pessoas em detrimento da maioria. Esse termo tem origem na junção das palavras em latim privius, que significa individual, pessoa, e lex, que significa lei. Como já é de se imaginar, ela tem extrema importância no universo do direito e da legislação. Por isso que não é estranho que a gente já tenha escutado algo sobre fórum privilegiado, principalmente em julgamentos envolvendo políticos, como foi em 2016 durante o caso da Lava Jato. Para entender o que o privilégio significa nos primórdios do seu uso, nós vamos ter que lembrar do nosso padrão cultural que teve como origem um sistema aristocrático, ou seja, uma população governada por um rei e por políticos que tinham seus cargos garantidos pelo privilégio hereditário. Isso quer dizer que só poderia assumir o poder pessoas que fossem parentes dos políticos vingentes, fazendo com que fosse impossível que alguém de fora dessa bolha pudesse assumir tais cargos públicos. Uma das propostas do pensamento democrático é justamente quebrar esse padrão de privilégios. E é então que começamos a eleger nossos representantes através de um processo eleitoral. Ferramentas como partidos políticos, propostas de governo e debate eleitoral são adotadas como forma de manutenção da democracia e descontinuidade de sistemas similares ao privilégio hereditário. Porém, como a gente já sabe, nada que fica no campo da política se limita apenas à forma como um país é governado. Quando olhamos para as estruturas sociais, nos deparamos com o que é conhecido como privilégio social. O privilégio social seria as vantagens e benefícios que algumas pessoas têm em relação a outras por conta de sua classe social, etnia, raça, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, religião ou capacidade física e/ou intelectual. Apesar da nossa lei atual deixar claro que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, a gente vê diariamente pessoas usando de forma irresponsável os próprios privilégios. Quando um homem negro é espancado até a morte por 2 homens brancos dentro de um supermercado, nos damos conta de que a branquitude não entende nada sobre os próprios privilégios. Ai, amiga, fiquei emocionada. É pra chocar, né? Desculpa, exagerei no choque. Não, tem que chocar mesmo. A gente tem que lembrar. Inclusive, já estamos gravando, né? Inclusive, já vou abrir aqui com uma reflexão sobre esse caso do Carrefour, né? Que a gente tem que falar a marca sim. Eu acompanho muitas discussões no Twitter, então eu sinto muito que às vezes eu perco o arroba da pessoa que publicou as coisas. Eu devia ser mais organizada em relação a isso. Mas eu estava lendo uma thread sobre uma mulher que trabalha com gerenciamento de crise, e ela é negra. E aí o primeiro tweet dela falava assim: eu sei que para muita gente esse caso do Carrefour foi um tweet, um dia, um post no Instagram que vocês fizeram, mas eu tô aqui para lembrar do que aconteceu e também mostrar para vocês como eles fizeram o gerenciamento de crise dessa
dessa situação. E como eles levam isso como um problema. Uma vida foi perdida e eles veem isso como uma pedrinha no caminho deles. No primeiro dia, inclusive, em que isso aconteceu, as ações do Carrefour não caíram. As ações do Pão de Açúcar, que é o grupo que é dono do Carrefour, não caíram. E aí foi no segundo dia que o movimento negro, eles perceberam que isso tinha acontecido, né? Que apesar de ter chocado o Twitter, ter chocado na internet, não tinha feito nem coceguinha no Pão de Açúcar e no Carrefour. Aí eles foram para as ruas. E aí saiu em vários jornais, e aí saiu em jornais internacionais, inclusive. E aí o Pão de Açúcar perdeu 2 bilhões de reais, e aí eles correram atrás. Então, é um privilégio muito grande nosso, como pessoas brancas, achar que o nosso papel está sendo feito em retweetar, em participar da conversa, né? Que não está sendo feito, né? A gente precisa de muito mais. A gente já está aqui estudando, está aqui conversando. Acho que nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance no momento, mas vai muito além, né? A gente tem muito que discutir sobre privilégios e incluir sempre essas pessoas nas conversas para a gente entender como é diferente, né, a realidade nossa por conta de umas coisas que não deveriam, né, ser, como a gente falou no início, né, era para todo mundo ser igual perante a lei, mas a gente sabe que não é, né? Já que comecei reflexiva e triste, hoje eu tô muito reflexiva, desculpa, gente. A gente voltou nessa vibe, né, amiga? De fazer reflexões. Mas, você arrasou, é isso aí. A gente, é muito... É de novo aquela sensação de que a gente luta, né? Faz alguma coisa, faz a nossa parte, digamos assim, onde a gente consegue alcançar, como você falou. Mas parece que, né, as coisas não se resolvem, ainda a gente tem gente morrendo. E é uma sensação de perda, assim, né? Quando a gente vê um caso desses, assim, que eu também, escrevendo, eu já fiquei emocionada, você falando, ficou emocionada, é uma coisa absurda, assim, a gente fala, meu Deus do céu. Mas, enfim, a gente não tem nem palavras, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. E eu vi, cara, uma coisa muito importante também, eu vi as pessoas, né, as pessoas negras que são vítimas diariamente disso, o que elas falam, não necessariamente sobre isso, mas sobre todo o universo, né, dessa estrutura que a gente vive, e o nosso papel como repensar a branquitude, entender a branquitude, e etc. Eu acho que é isso, né, amiga? Mas, vamos entrar aqui no nosso tema, né? A gente falou um pouquinho, mas eu queria muito conversar com você, Ju, sobre... Eu queria muito fazer essa reflexão também sobre em que situações que a gente é mais privilegiada. Como que a gente olha e fala, aqui nesse ambiente, nesse espaço, nessa situação, eu sou uma pessoa privilegiada. Como que você faz esse exercício? Putz, eu acho que eu sou até muito chata nisso. Eu acho que a gente pode entrar em mais detalhes em relação à nossa mudança aqui para o Canadá, que para nós duas, assim, como a gente tem muitos privilégios na vida, vir para o Canadá, a gente ainda acha que a gente tem muitos privilégios, a gente vê que como imigrante a gente não tem, né? Mas uma coisa que eu quis colocar esse episódio nesse momento da nossa vida, né? Nesse momento do nosso podcast, porque eu sinto que foi um ciclo que a gente fechou, assim. A gente fez o máximo, assim, eu e a Teca, a gente trabalha, eu também tenho outros projetos, Estela também tem outras coisas acontecendo na vida dela, então a gente tem pouco tempo queria ter mais tempo para investir no dicionário, e a gente não tem, então a gente conseguiu fazer o máximo que a gente pôde para trazer vozes diversas para cá. E eu achei que depois de um ano, depois de conversar com tanta gente, eu acho que foi um ciclo, assim, pra gente refletir sobre o nosso privilégio. E eu aprendi muito nesse um ano, muito. Nossa, a gente conversando com a Bruna sobre transfobia. Nossa, foi uma lição muito enorme, assim, pra mim. A gente conversando com a Júlia e com a Priscila sobre PCD. Foi a primeira conversa na minha vida que eu tive sobre pessoas com deficiência. Então, eu acho que ter esse tipo de conversa, igual você falou, ouvir essas pessoas me faz ter esse pé no chão, assim, né? E refletir o tempo inteiro sobre os meus privilégios. Eu acho que é isso pra mim. Ler e ouvir muito essas pessoas me faz
entender qual é o meu papel e quais são aonde eu ganho, aonde eu perco nessa sociedade horrível, né? E você? Não, é isso mesmo. Eu acho que o contato com essas pessoas, escutar o que elas têm para dizer a respeito da convivência, de como que elas se colocam no mundo, assim, para mim é muito importante, assim, é muito importante. E é sempre uma. Eu não sei se eu posso dizer que é uma porrada, mas é um choque, né? Porque é o tipo de coisa que você para e pensa, meu, eu nunca me imaginei nessa situação. Eu nem imaginava que essa situação pudesse acontecer com uma pessoa. E ela acontece, e é um absurdo. E sabe, já dá aquele desespero de quero fazer alguma coisa com relação a isso, não pode continuar assim. E eu acho que é isso, o importante é escutar mesmo, né? A gente ter contato, a gente procurar ouvir, até nas nossas relações, assim, eu tô dizendo agora de um campo bem mais pessoal, nas nossas relações e interações que a gente tem, de buscar essas coisas mesmo, essas particularidades da vida de cada um, que cada um vive, né, na sua própria história, né, as dores que a gente tem, etc. Eu acho que isso, para mim, eu amo esse tipo de conversa. Eu gosto mais de conversar sobre isso do que de marca de, sei lá, de maquiagem. Uhum. Não que conversar de marca de maquiagem seja ruim, tá, gente? É legal também, mas é isso, marca de maquiagem é maravilhosa, mas eu gosto dessas eu gosto das interações mais pessoais, de ficar, enfim, conversando sobre as dores da vida. Ai, que dramática, né? Mas, enfim, eu acho que é isso que a gente tem um pouco de noção, um pouco das coisas que são um pouco mais fáceis. Mas eu acho que a gente podia falar um pouco, Ju, ser um pouco mais clara. O que você acha? Se a gente fosse um pouco mais clara no sentido de das situações específicas que a gente é mais privilegiada. Por exemplo, por conta da nossa pele, sabe? Por conta, enfim, que a gente já falou tantas vezes do nosso corpo ser muito próximo ao padrão, né? Porque a gente não somos pessoas gordas. Porque não somos pessoas com deficiência. Então, a gente tem todos esses privilégios, né? E a gente tem que entender que, por exemplo, também com pessoas trans, a gente tem privilégios que essas pessoas não têm, né? Por conta, enfim, de como a sociedade é estruturada e como que existe essa hierarquia social, digamos assim, né? Sim, tem coisas até que se a gente não conversa com outras pessoas, a gente não entende que é um privilégio, né? Tipo assim, vou começar a lista de exemplos, já que é isso que a professora tá pedindo hoje. Antes da gente conversar com a Fran sobre gordofobia, no episódio que a gente gravou sobre gordofobia, eu não tinha muita noção, assim. A Fran, ela fala sobre gordofobia, mas ela é também eu acho que dentro do movimento contra a gordofobia, eles falam que é gorda pequena, se eu não me engano. Que ela tá, ainda assim, dentro da gordofobia, ela tem privilégios, né? Então, quando eu fui estudar para fazer esse episódio, eu não sabia, por exemplo, que ir para um restaurante sem me preocupar se eu vou caber na cadeira é um privilégio. E assim, pra mim era só uma coisa natural. Eu sento, eu como, vou embora, sabe? Não é uma questão. Ou então me preocupar se o lugar que eu vou, o bar que eu vou, a cadeira é de plástico ou não, se vai aguentar meu peso ou não. Ou então se eu vou passar na catraca. Ou então se eu vou num médico que vai me atender de maneira humanizada, né? Da maneira correta. Porque a Fran até contou de uma experiência dela, que ela foi no médico em busca de um problema que ela sabia que ela tinha, que não estava relacionado com o peso e a alimentação dela, e ela foi julgada mesmo assim, falando, olha, você só vai melhorar isso se você perder peso, e não era a situação. Então, isso são coisas que eu nem imaginava, tem coisas que são muito óbvias, assim, né, tipo, as questões de racismo, eu acho que elas, de uns tempos para cá, elas vêm sendo muito escancaradas, assim, né? A gente vem debatendo muito sobre isso. Então, às vezes, pode até parecer um pouco mais, não óbvio, mas talvez um pouco mais presente hoje em dia em conversas, né? Mas tem outras coisas que a gente não conversa muito. E depois eu quero ainda entrar em mais umas coisas que eu passei aqui, que eu nunca tinha pensado também, que era um privilégio. Mas vamos lá, o que você tem de exemplo para trazer? Eu tô curiosa dessas coisas que você passou aí, mas não, eu acho que é isso, assim, conversando com todas as pessoas com as quais a gente conversou, sabe? A Bruna também falou da questão, né,
por ser uma mulher trans, da questão de você, enfim, o seu nome social não ser respeitado e as pessoas ficarem pedindo o seu RG, as perguntas absurdas que as pessoas fazem quando você fala que é uma mulher trans. Isso, gente, eu fico chocada, eu fico em choque, assim, de ver como que as pessoas têm essa... Ai, eu não sei nem explicar. Que é como se aquele corpo fosse público, sabe? Que você pode perguntar o que você quiser, ele é sua propriedade, você tem o direito de saber se tem, sabe, se tem um pênis ou uma vagina. Cara, é muito... É por isso que eu falo essas coisas e eu começo a já ficar revoltada, sabe? Assim, vem a revolta já na hora, né? Ou então, eu lembrei uma coisa que eu lembrei muito do episódio da Fran, que a gente desligou, né, a gravação, desligou o computador, e eu cheguei no meu marido, eu contei, cara, imagina você na sua adolescência. Pra mim, a minha adolescência foi muito marcada pelas roupas que eu usava, sabe? Isso dizia muito sobre mim, porque eu sou ainda, né, uma pessoa tímida. Quando eu era adolescente era pior ainda. E a forma que eu me expressava para os meus amigos, né? Me expressava para o meu grupo, fazia parte daquele grupo, era pelas roupas que eu usava, sabe? E quando a Fran fala, mas se eu fosse no shopping, eu ia sair de mãos vazias, porque nada cabe em mim. Nada cabe em mim num shopping, entendeu? Ou numa loja convencional. E quando ela me falou isso, imagina, no seu período... Eu fico pensando no meu período de adolescência, como foi importante. E se eu não tivesse isso, cara, eu não... Enfim, eu fiquei muito reflexiva, assim, também foi uma coisa que eu nunca imaginei e nunca teria tido acesso se a gente não tivesse conversado com a Fran. E entre outros conteúdos que a gente tem acesso pelas redes sociais, né, que a gente tem acesso a conteúdos diferenciados e por isso, de novo, vou falar aqui que a gente tem que seguir pessoas diferentes do padrão para poder ter acesso a isso, senão a gente não vai ter. A gente vai achar ainda que a gente é alecrim dourado, especial, e tá tudo lindo no mundo e, cara, não tá, sabe? Você tem que ter um pouco de humildade com relação a essas pessoas. Na verdade, com relação... ter consciência do que tá acontecendo à sua volta para poder, enfim, não reproduzir coisas parecidas com todos os preconceitos que a gente já vive e já tá tão enraizado na nossa sociedade, né? Sabe uma outra coisa que eu nunca tinha parado para pensar até eu precisar estudar? Quando a gente estava estudando sobre o movimento PCD, eu comecei a seguir um monte de... Antes, da verdade, da gente estudar sobre isso, eu comecei a seguir um monte de influenciador PCD no Twitter, porque eles fizeram um movimento do Twitter reconhecer as contas de pessoas PCD como oficiais, né? Tem uma palavra para isso, mas eu esqueci. E aí eu comecei a seguir... Verificado. Isso. Verifica PCD, eu acho que era o nome da hashtag. E eu comecei a seguir muita gente com esse movimento. E aí, eu vou mais uma vez aqui, o Twitter é uma coisa muito cheia de conteúdo, é difícil de eu falar quem foi que criou. Mas teve uma pessoa que fez um post sobre acessibilidade e como está sendo difícil para eles, para pessoas com deficiência na pandemia, porque os ambientes não são pensados para eles, né? Não são pensados para pessoas com deficiência. E aí tinha uma foto de uma pessoa que usa cadeira de rodas e ela estava tentando acessar, sabe aqueles lugarzinhos que você põe a mão e sai gel? Eu não sei explicar. Sim. Sai álcool em gel, sabe? Para você passar na mão e, né, limpar sua mão. Todos eram muito altos e ela não conseguia acessar aquilo sentada numa cadeira de rodas. Então, tipo, até acessar o álcool em gel é um privilégio meu, sabe? Tem tanta coisa que a gente não para pensar. E se a gente realmente não entra em contato com esse mundo, a gente nunca vai saber, né? Arrasou, é isso mesmo. Eu tô até lembrando de um episódio que eu escutei hoje. Muita coincidência você falar isso, porque eu tô lembrando. Um episódio que eu escutei hoje do Tetas na Mesa. E o nome do episódio é Cadê as Escolas? Em que elas estavam conversando a respeito da reabertura das escolas, como que tá funcionando. Algumas escolas preferiram voltar às aulas, outras não, outras estão híbridas, e como que isso está funcionando na vida delas como mães, né? E elas também entrevistam uma pessoa que ela é professora. E uma coisa que essa própria professora comentou foi que a gente não pensa também nas dificuldades das crianças com deficiência, né? Nesse processo todo de reabertura de escola, sabe? Ou mesmo de estar fazendo aula de casa. É toda uma questão, sabe? Que
enfim, a gente nem tem acesso, se a gente não for procurar saber, a gente não vai ter acesso a isso e a gente vai achar que tá tudo bem do jeito que tá, porque não tá incomodando a gente, né? No topo do nosso privilégio, não tá incomodando a gente o álcool ser na altura X e não Y. Mas a partir do momento que a gente entende, a gente também pode fazer parte dessa voz que exige que esteja na altura que todo mundo precisa, acessível para que todo mundo tenha direito, porque é um direito de usar, né? E não um É. privilégio. Exato. E sabe o que é engraçado? Às vezes, se você vai lá e coloca o álcool mais baixo, sei lá, na altura da cintura, por exemplo, todo mundo consegue acessar, né? Assim, se você abaixar um pouquinho, você vai conseguir acessar, por exemplo. E aí vai reclamar, e aí não vai entender o porquê. Ai, que absurdo, olha, colocou aqui. E não busca entender o porquê aquilo foi feito, né? Isso também acontece. Você falou que a gente, não seguindo corpos diferentes, a gente acha que a gente é perfeito, alecrim dourado, mas quando a gente também tem isso, né, da gente achar que a gente é ótimo, mas também tem o fato de que a gente acha que os nossos problemas são os maiores do mundo. E não Oh, são, né? Eles têm outros problemas no mundo que são mais importantes do que uma espinha, igual a gente falou no episódio passado, sabe? sem desmerecer a espinha, perfeita nunca errou. Amamos pessoas com espinha, louca. Ai, meu Deus. Mas conta aí, eu tô curiosa pra saber desse privilégio que você descobriu ao se mudar Ai, para o meu Canadá. Deus, menina. Olha isso, olha essa conversa que eu tive outro dia. Outro dia, faz tempo já, né? Outro dia, antes pandemia, já faz um ano que a gente tá na pandemia. Enfim, eu conheci uma pessoa aqui, né, uma mulher, e ela estava perguntando sobre a minha vida no Brasil, por que que eu vim pra cá. Eu odeio essa pergunta, eu odeio essa pergunta. Ai, por Assim, quê? porque no começo eu falava assim: porque o Brasil não tá numa fase legal, e eu queria tentar algo novo". Tipo, eu explicava muito e agora eu já tô muito cansada, sabe, eu já tô muito de saco cheio. E aí, tipo, se eu falo: o Brasil é um país violento e eu era assediada todo dia e não tinha segurança nenhuma pra andar de carro", tipo, ninguém entende. E aí agora eu vou explicar, exatamente o porquê que eu tô cansada. Hum. Aí essa pessoa me perguntou, né, o porquê. Aí, era meu começo da vida aqui ainda, e eu expliquei: o Brasil é um país muito violento, eu tinha muito medo de sair na rua, eu não gostava, eu queria procurar um lugar com mais segurança". E aí ela falou assim: "Mas como é que é isso? Como é que é você ter medo o tempo todo? Me explica". Aí eu: "Mas como é que você explica isso pra uma pessoa, gente?". Porque não adianta falar assim: "Você vai pôr o pé na rua e você vai estar com medo", porque ela nunca sentiu isso. Então, eu não consigo nem começar a explicar isso pra essa pessoa, meu Deus, eu não sei. Aí foi aí que eu comecei a ter um pouco de preguiça, porque quem não tem essa experiência que a gente teve, não vai entender, não importa o quanto eu diga, não importa que eu desenhe, ela não vai entender. Talvez se eu faça um documentário, eu passe 1% do sentimento ou um podcast em inglês pra ela, eu passe 1% do sentimento, mas não é a mesma coisa de você ter esse trauma, né, diário, contínuo, de você ter medo de sair. Aí eu comecei a cansar dessa resposta, aí eu comecei a falar assim: eu e meu marido, a gente estava entediado e a gente queria tentar algo novo. Aí a gente veio para o Canadá, bem princesa, sabe? Não tinha problemas nenhum no Brasil, eu sou bem princesa e queria vir aqui para um país novo. Amanhã eu vou mudar para a Itália. Dá vontade de falar, cara, dá um Google, em cinco segundos você vai entender porque que eu fui embora do Brasil, porque olha, não tá muito difícil, para quem não tá no Brasil, meninas, as pessoas vêm falar comigo quando eu falo. Ai, eu tô rindo de nervosa. Quando eu falo que eu sou brasileira, as pessoas me olham até com dó, sabe? E falam: "Nossa, mas tá difícil a situação no Brasil". Gente, é real isso, é real. Várias pessoas que eu já me apresentei e a pessoa perguntou de onde era brasileira, fizeram aquela cara de coitada, sabe? Não, e eu acho que também tem uma coisa que a gente se deparou aqui, né, mudando para o Canadá, que é a nossa identidade racial, que eu tive que dar uma lição para o outro. Nossa, é que assim, amiga, eu me jogo muito no mundo, né? Eu conheço muita gente. E aí eu tenho muita experiência com pessoas muito nada a ver, assim. E aí eu faço parte de um grupo de networking aqui, e aí eu tava contando que eu sou brasileira. E, enfim, essa pessoa queria saber mais sobre a minha vida.
E aí eu falei que, na verdade, eu tô começando a estudar mais sobre marketing de inclusão. E aí essa mulher fala sobre marketing e a gente tava falando sobre isso. E aí eu falei que vindo pra cá, eu percebi que existe uma identidade racial diferente minha aqui do que no Brasil. Que aqui eu não sou vista como branca. Aí ela, sério? Eu não vejo você como branca. Aí eu, assim, no Brasil, quando eu vou pro Brasil, as pessoas me veem como branca. Eu sou branca, claramente sou branca, porque eu não sou negra, eu não sou indígena e eu não sou asiática. Eu sou branca. Aí ela, não, mas todos os latinos que eu conheço parecem com você. Aí eu, mas amiga, você precisa estudar muito, meu Deus do céu. Então, tipo, uma outra camada que a gente entrou aqui, eu acho, né, da nossa identidade racial. A gente já teve essas conversas, eu e a Estela estamos ainda tentando entender como a gente se posiciona em relação a isso aqui no Canadá. A gente tem em mente uns projetos que falam sobre isso, e é muito difícil ainda, né, porque a gente perdeu muitos privilégios vindo para cá, né, um deles é de ter nascido aqui, né, o outro privilégio é o da língua, e o da identidade racial é outro deles, né, então também não temos aqui uma rede de apoio muito grande, a gente tem nós, né, eu, você, os nossos maridos, são poucas pessoas. Então, são privilégios que a gente perdeu e que a gente não sabia que eram, eu pelo menos, né? Não sabia que era um privilégio até eu passar por essa experiência. Ai, falei muito, amiga. Fala você agora. Não, mas você arrasou porque você emendou na próxima coisa que eu ia falar, que é em que situações que você sente que você tem menos privilégio. A gente falou das situações em que tinha mais e agora você tem menos. E essa é uma das primeiras que me vem em mente, porque a questão de ser vista como uma pessoa de cor, né, por sermos latinas, e como que isso, sim, gente, aqui né, nos Estados Unidos e no Canadá, um pouco menos do que nos Estados Unidos, mas também, né, é muito influenciado, tem muita influência da cultura, né, estadunidense. Os latinos, sim, são vistos como pessoas, enfim, inferiores e que, enfim, todos os preconceitos. E a gente faz parte desse grupo, entendeu? E é muito difícil, assim, não foi uma coisa que caiu a minha ficha também logo quando eu cheguei, eu demorei pra caramba. A gente teve muitas conversas, né, Ju, assim, longe dos microfones a respeito disso, de tipo, cara, que doido, né? As pessoas chegarem pra gente, falarem que a gente é uma pessoa de cor, porque a gente fica pensando assim, se eu chegar no Brasil e falar que eu sou uma pessoa de cor, vão me xingar muito com razão, entendeu? Tipo, nem me atrevo a falar um absurdo desse e começar lá a falar meus enfim, se eu chegar no Brasil e começar a falar dos meus problemas, porque eu sou uma pessoa de cor, vão falar mesmo, minha filha, né? Tipo, se toca na tua boca. Mas aqui faz sentido, né? É muito, enfim, isso é uma coisa que eu também não sei muito lidar. Tomara que a gente continue crescendo junto nessa empreitada de entender essa nossa falta de privilégio em um país e que não falta em outro. É uma coisa muito louca, assim, né? E Isso me faz pensar como o privilégio é fluido, né? Por exemplo, em diversas situações, eu não tenho o privilégio. Quer dizer, ser mulher não é um privilégio, né? Tipo, se eu estou numa roda de homens falando sobre carreira, eles vão me ver como menos do que eles, né? Enfim, em diversas situações, os homens, na maioria das vezes, né, eles estão acima da gente, né? Eles têm mais privilégios do que a gente. Mas em outros momentos, eu, como mulher branca, tenho outros privilégios. Ai, não sei, eu não consegui me expressar muito bem. Mas eu acho que vai de acordo com o ambiente que você está inserido, né? Em diversos ambientes, eu sou a pessoa mais privilegiada daquele ambiente. E tem outros ambientes que eu sou a pessoa menos privilegiada. Tipo, no meu trabalho, eu sou a única imigrante. Então, eu sou a pessoa menos privilegiada daquele ambiente em diversos assuntos, né? Enfim, muito confuso. não, mas assim, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. E eu até acrescento, por exemplo, como que ele é fluido também dentro de uma mesma situação. Por exemplo, nós que somos mulheres brancas e um homem negro. A gente pode ter privilégios com relação a ele por sermos brancas, mas ter menos privilégios por sermos mulheres. E aí depende da situação, depende do que está acontecendo. Como eu lembro muito também de uma coisa que você comentou a respeito
que tinham postado, falando durante, né, a pandemia, agora, postando que agora todo mundo sabe como que é ser uma mulher, saindo na rua com medo de encostar, com medo de encontrar com alguém, e esse medo constante é assim que é ser uma mulher. E aí vem uma pessoa negra, um homem negro e falou, mas é assim que a gente se sente também, né? E vocês do topo da sua branquitude não conseguem ver que nós negros também passamos por isso. E é isso que você falou, uma coisa fluida, que você só vai conseguir descobrir, só vai conseguir entender, de novo, né? Você conversar com as pessoas, entender a realidade que elas vivem, né? E tem também o fato de que isso faz muito parte da conversa do feminismo interseccional, de que duas mulheres brancas, elas também têm privilégios diferentes. Então, por exemplo, eu e você temos privilégios diferentes em diversos assuntos. Então, eu tenho, eu não sei que privilégio eu tenho a mais que você, mas, por exemplo, você tem o privilégio de ter uma mãe que não precisa da sua ajuda, por exemplo, financeiramente. Isso é um privilégio seu que eu não tenho. E você é uma mulher branca e eu também. Então, não é só o que é externo, né? Também, como a gente falou na introdução, o privilégio social, ele inclui também a sua situação financeira, ele inclui a sua saúde mental, ele inclui diversas outras coisas que são além da camada física, né? Eu acho que uma coisa que facilita muito o exercício, Ju, é pensar o acesso, né? Por exemplo, como você falou assim, a minha família tem mais condição financeira do que a sua. Eu tive e tenho acesso a coisas que talvez você não tenha por conta dessa discrepância, né? E aí você passa por outros recortes e vai descobrindo também como que o acesso é limitado, sabe? E aí voltando um pouco, né, pro começo do nosso programa, o como que, por exemplo, uma pessoa negra sente que tem menos acesso a um supermercado do que uma pessoa branca, sabe? Nós como brancas, jamais vamos imaginar que a gente vai ser perseguida num supermercado, que a gente vai ter a nossa mochila aberta, que poderemos ser espancadas, e são realidades que existem e a gente só vai ter acesso se a gente conversar com as pessoas, né? Cara, eu tô assistindo uma coisa muito inusitada que eu nem esperava, não estava nos meus planos assistir isso. Tô reassistindo Um Maluco no Pedaço. Ai, meu Deus. É perfeito sem defeitos. Ele foi feito nos anos 90 e, é muito legal porque ele é uma família negra rica em Beverly Hills e é muito interessante hoje em dia que eu entendo sobre um pouco da história do movimento negro e ele conta que o tio Phil, né, que é o tio do Will, ele até lutou com o Malcolm X, enfim, fala uns nomes que eu começo a entender, é super legal. E aí tem um episódio que eles são parados pela polícia e o Carlton, como ele nasceu em Beverly Hills, ele nasceu muito privilegiado, ele acha que a polícia estava parando ele porque ele estava andando muito devagar. E o Will, que veio da Filadélfia e de uma família mais humilde, de uma vizinhança mais violenta, ele entende que ele foi parado por conta dele ser negro, né? Então, as duas pessoas, eles são até da mesma família, eles têm, as tias, né? A mãe do Will é tia do Carlton, né? E então, eles têm o mesmo histórico, né? Então, até eles têm uma percepção de privilégio diferente, né? Porque eles têm um recorte diferente dentro da vida deles, que ele viveu numa cidade violenta, numa vizinhança violenta, e o Carlton viveu sempre cheio de privilégios, sempre riquíssimo, e ele estava achando assim, a polícia só estava fazendo o trabalho dele. E foi o que ele fala, e eu fico tipo, não, você está errado. Mas é muito interessante de ver como, né, pessoas que você imagina que devem ter a mesma percepção de privilégio, elas não têm, né? Porque é isso, ele ficou naquela bolha dele e ele achava que aquilo era a realidade de todo mundo, né? A gente vai falar de série agora? Bora! Não, eu ia perguntar se você terminou This Is Us. Você terminou, não terminou? Acho que sim, claro. que a gente até conversou. Amiga, aquele... Enfim,
é um mini spoiler, não é um mini spoiler, né? Porque se você assistiu, sei lá, a primeira temporada de This Is Us, você sabe que na família existe uma pessoa adotada, que é o Random. Randall, O Randall é adotado e ele é um menino negro. E acho que nas outras temporadas eles até abordaram essa questão de ser negro, que ele tem um professor que visita, também tem um amiguinho que é negro na escola que ele acaba se aproximando, e aí tem aquela coisa dos pais não entenderem, né? Do topo da sua branquitude não estão entendendo o que está acontecendo. Por que ele quer sair com um amiguinho negro e entender do universo, né? Como se fala, da negritude, das origens dele, etc. Os pais brancos não entendem, né? E nessa última temporada, nossa, foi uma cena que foi um tapa na cara, né, amiga? Que é a cena, enfim, tem uma cena que o pai, né, o Jack e o Randall, eles estão no clube, né, Ai, como se chama aquele esporte que é mais de rico não tem? Golfe, né? Que já até para quem é rico, até para quem é pobre já não tem acesso, né? Imagina um menino pobre negro. E aí eles estão lá jogando golfe e aí ele fala, né, pro Jack. E é muito louco, porque o Jack, apesar dele ter, enfim, seus altos e baixos, né, na série, nessa última temporada ele tava bem endeusado, né? Só coisa linda, perfeita, o pai lindo, perfeito, maravilhoso. E eu achei uma quebra tão grande nesse episódio, porque ele tá lá com o Randall ensinando golfe, e aí o Randall fala, pai, você não tá entendendo, aqui não, tipo, quantos homens negros você vê aqui, sabe? Aqui não é um espaço pra mim. Se você não tivesse comigo aqui, provavelmente teriam já me expulsado do clube, e etc e tal. E aí ele vira e fala assim, mas é que quando eu olho pra você, eu não vejo cor, eu vejo meu filho que eu amo, que eu criei, que é tudo pra mim. Aí ele vira pra ele e fala assim, se você olha pra mim e você não vê cor, então você não me vê at all, sabe? Caralho, aí eu fiquei tipo, puta, deu uma na cara do Jack, assim, que tava sendo endeusado a temporada inteira, e foi uma na cara, e foi bonita, assim, sabe? Que eu fiquei, nossa, cara, essa série é muito incrível, assim, e tem tudo a ver, sabe? Que é essa questão do privilégio, do cara, né, assim, olhar e falar, não, mas não tem nada a ver, tipo, cara, tem a ver, sabe? E como que eles conectam isso? Amiga, eu não sei se você reparou, mas no final eles conectam isso com uma reunião de negócios que o Randall tá tendo que ter. E aí essa reunião que ele tá tentando falar com o senador lá e não tá conseguindo, e acaba conseguindo falar com o senador, indo jogar golfe. Aí eles vão jogar golfe, conseguem fazer a reunião e o Randall consegue o negócio do trabalho que ele precisa. E são todos negros jogando golfe, sabe? E eu falei, cara, que essa série é muito foda. Eu não sei, vai assistir, gente, que é muito boa, a gente recomendou 1000 vezes, é isso. Nossa, essa cena é muito, muito bonita mesmo. E, nossa, me lembrei também... Você assistiu Brooklyn Nine-Nine? Assisti. Eu me lembrei também de uma cena que o capitão... Não é o capitão. Qual que é o outro? Que é o Terry. O Terry. Ele sai, eu acho que ele sai pra correr. Eu não lembro pra que ele sai. Mas ele sai de moletom. E aí ele é parado pela polícia. E aí ele... Nossa, esse episódio... Assim, Brooklyn Nine-Nine já vou deixar aqui de recomendação também. Eles fazem só tiro certo. Nossa, eles arrasam demais. E teve outro... também teve outro episódio sobre ser líder e negro em relação ao Terry e ao capitão, que são muito legais as conversas que eles têm. Mas é isso que eu tenho de série por hoje. E o capitão, eu gosto que ele também é gay, né? E ele quebra o estereótipo total, assim, porque, enfim, ele é totalmente fora do estereótipo do que as pessoas veem como uma pessoa gay. E eu acho, não, essa série, assim, é arrasadora demais, eu amo muito também. Agora, uma coisa que eu queria muito falar, assim, aqui, Ju, que eu vejo que é muito motivo de discussão das pessoas, as pessoas vão lá, lutam com unhas e dentes pra descobrir quem que é menos privilegiado, sabe? Que fica assim, não, mas você não tá entendendo, eu já fui chamada de branquela na escola, sabe? Nossa, muito triste, cara. E eu queria muito perguntar pra você se você acha que faz sentido, se o privilégio tem esse jogo de quem perde menos, quem ganha, quem perde. Como que você enxerga Como que a gente lida quando a gente olha e fala, tenho mais privilégio ou menos privilégio nessa situação? O que a gente faz com essa informação? Nossa, que profundo.
Eu vou aqui numa resposta que eu acabei de pensar, hein? Eu acho que, por exemplo, quando você tá falando de, ai, nossa, me chamaram de branquela, eu acho que tudo vem de um contexto histórico, né? Então, assim, a partir do momento que você tem uma população que foi escravizada por anos e ainda assim vive as marcas, né, desse momento histórico, desse momento não, desse erro histórico, eu não quero, né, que seja visto como uma coisa positiva, é, é diferente de ser uma coisa pessoal. Eu acho que quando você é excluído da sociedade já desde que você nasceu, é diferente. Então, por exemplo, a gente tem reparação histórica com pessoas negras, isso é muito claro, né? Ainda mais vindo do Brasil, que foi um país escravocrata por 500 anos. Não foi por 500 anos, foi por 1.500 anos, né? Uhum. É isso, né? Não tenho certeza, mas eu falei aham. Eu acho que é assim. Acho que sim. E também temos reparação histórica com a população LGBTQIA+. Também temos reparação histórica com pessoas com deficiência. Então, quando você se trata de uma coisa que é muito histórica, que vai além do âmbito pessoal, né? Vai além do âmbito quem eu sou, Júlia, eu acho que você tá aí. Não sei, não devia ser uma luta, mas você tá perdendo nessa luta aí, entendeu? Eu não sei, é muito difícil, porque é o que eu falei, assim, tem situações que você tem mais privilégio do que outras. Por exemplo, quando a gente tava naquela onda do movimento Black Lives Matter, eu vi uma mulher negra de pele dentro do colorismo, assim, né? Ela está entre... Acho que ela é uma negra de pele clara, eu acho. E aí ela falou, eu não vou dar palestra, eu não vou participar de nada, porque eu sou uma pessoa negra de pele clara, e eu tenho muitos privilégios, e eu não acho que eu seja a melhor pessoa para falar sobre isso. Então, se vocês quiserem falar sobre isso, estão aqui várias pessoas negras de pele escura que vocês precisam ouvir, porque elas têm mais a dizer do que eu. E aí eu fiquei tipo, mas aí você também, né? Você também é negra, então você também tem coisa a dizer. E aí eu fico tentando entender, assim, né? Quão fundo a gente tem que ir, né? Eu acho que também, Ju, não tem um... A questão é que a gente tá querendo mandar um no outro, sabe? Do tipo assim, você não... É tipo assim, você não... Ou você não tem direito de reclamar daquilo, sabe? Porque eu acho que a minha dor é maior que a tua. Ou então porque, enfim, eu tô lembrando muito também como se fala? Não é passeata. Quando teve Manifestação. a manifestação, que teve aquela puta discussão de vai, não vai, a Emicida falou que vai, aí não sei quem falou que não vai, aí mas aquele é pobre, mas aquele é negro, e aí fica tipo assim, mas quem que sofre mais? Que você vai decidir se você sofrer mais, você vai fazer isso, se você sofrer menos, aí fica essa disputa do que o outro tem que fazer, e ninguém quer saber os seus motivos para fazer aquilo, entendeu? Eu não sei se eu tô conseguindo me explicar muito bem. Mas eu sinto que é uma disputa, sabe? De saber quem... Ou então, quando a pessoa fala... Quando eu já escuto alguém falando assim, isso é mimimi, eu não quero nem saber o que foi falado. Eu já penso que a pessoa tá errada. Eu falo, cara, você tá errado de falar que alguma coisa é mimimi, entendeu? É a mesma coisa que, tipo, quando alguém fala assim, mas ela tava vestindo o quê pra ser estuprada? Eu não quero nem saber o que ela tá vestindo, nem saber o que aconteceu, eu sei que ela não é culpada, sabe? Eu sei que a culpa foi do estuprador. É a mesma coisa quando alguém fala um negócio de mimimi pra mim, entendeu? Provavelmente você tá errado. E aí, porque é isso, é tipo muito diminuir a dor do outro. É muito querer falar assim, não, a sua dor na verdade não existe, ela é exagero teu, mas peraí, calma, se ela existe, tem motivo, sabe? E aí vamos pensar, vamos conversar, vamos entender o que tá acontecendo com essa dor aí, porque ela tá existindo, e trocar, ver se outras pessoas estão sentindo a mesma dor. Porque isso que é importante, Ju. Às vezes a gente fala de uma dor que a gente acha... Olha, nós como mulheres temos propriedade para falar sobre isso. Às vezes a gente fala de uma dor que a gente acha que é normal e que a gente, que é ET de estar sentindo essa dor, e quando a gente conversa com uma amiga sobre essa dor, a gente descobre que a amiga também sente, e a outra amiga também sente. Aí você escuta um podcast que alguém fala que também sente, aí você para e fala assim, não, cara, peraí. Então talvez não seja mimimi, sabe? Você entendeu o que eu quero dizer? E aí não é uma disputa, não é tipo, a minha dor é maior que a da Ju. É uma questão assim, eu tenho minhas dores, a Ju tem a dela, e fulano tem a dela. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai
ter um olhar sobre o mundo e entender por que em situações específicas que a Ju tem uma dor específica, eu não tenho essa mesma dor que ela. Por que isso existe, entendeu? E aí entra a questão do privilégio. Só que as pessoas encaram isso como uma questão de... sei lá, eu sou mais coitadinha que a Ju, eu mereço mais amor. Não, eu não sei. Eu sinto que tudo a gente transforma em jogo de futebol, sabe? Que a gente tem que disputar, vestir a camisa e descobrir quem ganha no final, sabe? Não sei, estou muito revoltada hoje. Nossa, ficou brava mesmo. Fiquei brava. Arrasou. Ó, o que eu acho que resume bem o que você tá querendo dizer. Quer dizer, não o que você está querendo dizer, porque você disse muito bem, parabéns. Não. Mas o que eu quero adicionar às vezes, nós, seres humanos, somos o quê? Egocêntricos, né? Muito egocêntricos. E nós temos a tendência a achar que as coisas são pessoais, né? Assim, se alguém postou alguma coisa, foi pra mim. Se alguém tem que sofrer, o sofrimento o meu é maior. Se alguém... Tipo, é sempre na ótica da própria vida, né? Porque é óbvio, a gente tá vivendo com a gente 24 horas por dia. Né? É a ótica que a gente tem mais propriedade pra falar, né? Mas, quando a gente está falando de privilégio, a gente também tem que entender que é uma coisa social, né? Que é uma coisa que vai além, de novo, vai além da Júlia, vai além da Estela, vai para um âmbito maior. Então, é isso que você está falando, assim. Se tem tanta gente falando que essa dor existe, a gente, como sociedade, a gente deveria olhar para essa dor e falar o que eu posso fazer com essa dor. Mas ao invés disso, tem certas pessoas que falam assim: essa dor não é nada, olha a minha dor é enorme. Aí a gente não tá falando que essa dor não é enorme. Tipo assim, eu não perdi meu pai, mas vamos dizer que eu perdi meu pai. E aí eu falo, nossa, mas a dor de perder meu pai eu sinto até hoje, e ninguém nunca veio curar essa dor. Então, tá bom, essa dor existe mesmo. Mas também existem outras dores que são mais sociais, assim. É que eu sou muito social, eu acho. Eu acho que eu sou muito pensamento de grupo. Então, para mim faz muito sentido, mas eu acho que não faz sentido para todo mundo ter essa ótica grupal. Grupal parece uma coisa meio sexual, Ai, que né? delícia. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. E também é uma reação normal, né? Eu não queria dizer normal, mas é uma reação esperada. Que quando a gente se depara com uma situação que a gente não entende muito bem, é muito esperado que a gente tenha uma reação ruim diante daquilo, sabe? Que você olha e fala assim, ai, que absurdo, para de falar besteira, não tem nada a ver isso aí que você tá falando. E aí depois que você para e pensa, você fala, nossa, mas é verdade aquilo que aquela pessoa tava falando, sabe? Eu acho que eu tive esse movimento, eu tive recentemente com alguma coisa que eu vi que eu vi no Instagram, eu não vou lembrar o que é exatamente para dar o exemplo, mas foi algo que eu vi e falei, nossa, essa pessoa tá falando besteira, que porcaria ela tá falando. Então, aí existe uma diferença disso acontecer dentro de mim e de eu pôr pra fora no Twitter, entendeu? Que a gente sabe que normalmente quando você põe as coisas pra fora sem pensar mais de uma hora naquilo, realmente não vai ser coisa boa, normalmente. E aí é esse movimento de você parar, pensar, entender, falar, não, mas faz sentido isso que essa pessoa falou, por mais que seja muito diferente do que eu já tinha ouvido falar, faz sentido total. E aí quando você vê, você tá defendendo, sabe? Você tá falando, não, eu concordo, dizendo que você tava antes. Aí entra a parte que vocês me zoam quando eu falo assim, eu odeio essa música, e depois saio cantando a música. Por que eu não falo a música? A música no final é boa, eu que tô sendo chata. Não, comparação nada a ver que eu fiz agora, né? Ai, amiga, que maravilhosa. Adorei essa comparação. Eu sou assim, cara, porque é a reação. Eu tô lembrando muito também dos nossos haters no YouTube. A gente não vai ficar dando palco pra hater, mas é muito louco, né? Quando um hater fala assim pra você, você precisa aprender o que é mulher na sociedade hoje em dia. Aí você fala assim, então, mas eu meio que tô vivendo isso faz 30 anos, moço. É suficiente pra você? O que você acha? E aí é difícil, entendeu? Fazer essa pessoa entender que não é um jogo de quem sofre menos. É um fato de que as mulheres sofrem coisas que o homem não sofrem.
Enfim. Então, eu queria falar sobre esse. Eu não sei se a gente tá falando da mesma pessoa, mas tem uma pessoa no nosso YouTube. Ah, não sei. Não vale nem a pena falar o nome dessa pessoa, óbvio, né? Dá Mas vontade só pra enfim. expor aquelas. É um homem, eu acho que na verdade é um adolescente, nem é um homem formado ainda. Eita. E ele falou que todas as mulheres na vida dele, na família dele, são extremamente felizes e satisfeitas, que tudo o que foi conquistado até agora pelo feminismo já foi o suficiente, tipo, a gente já conquistou tudo que a gente queria poderia conquistar, e que a partir de agora a gente só tá querendo ganhar nesse jogo, entendeu? No jogo contra os homens. E aí eu tava respondendo ele. E aí, quando ele veio com esse argumento, eu parei. Porque eu queria ouvir a mãe desse menino. Porque não adianta eu ouvir dele achar que a mãe dele é satisfeita. Porque quando eu era adolescente, eu também achava que tava todo mundo feliz. Mas aí, hoje em dia, eu vejo que tem outros problemas que eu não tinha consciência quando eu era adolescente. Então, não adianta. Aí vem também o lugar de fala, né? Não adianta esse menino achar que ele, né, todo mundo, todas as mulheres da família dele são extremamente felizes e satisfeitas, porque eu aposto que de 52 episódios aqui, elas vão se identificar com pelo menos um. É impossível uma mulher não se identificar com pelo menos um problema do que a gente já falou aqui, né? Uhum. E aí entra uma coisa muito importante que eu acho que se conecta muito com o lugar de fala, né? O privilégio se conecta muito com o lugar de fala. Uma postura que eu tomo, por exemplo, quando existe um caso polêmico na mídia com uma pessoa negra. E aí eu quero entender, sabe? Tipo, exatamente o porquê que aquilo tá acontecendo. Eu não vou procurar uma pessoa branca para falar para mim o que tá acontecendo. Porque é o que você falou. Esse menino tá falando pelo que a mãe dele sente. Eu quero saber o que uma pessoa negra sente diante daquilo e o que aquilo traz, entendeu? E aí eu falo, é uma coisa que eu sou chata quando tem alguns produtores de conteúdo que querem dar opinião sobre o que tá acontecendo e tá tudo bem, eles podem dar opinião, mas eles vão me desculpar, aquelas, como se eles fossem ficar super ofendidas. Eles vão me desculpar, mas eu vou querer escutar uma pessoa que vive aquilo, ou a própria vítima, ou seja lá o que for que aconteceu. Eu vou querer escutar uma pessoa que seja mais próxima da realidade daquela pessoa que sofreu aquilo. Entendeu? Tudo bem que ele tem que produzir conteúdo, tudo bem que ele tem que falar as coisas, mas tem também como você convidar, né? Convidada, né? Abrir espaço para convidados e convidadas e convidades é uma coisa muito boa, né? Que a gente pode utilizar na internet também. Mas tem gente que prefere ficar falando opinião, enfim. E é isso que eu acho, é uma postura que eu tomo. E eu acho que tem muito a ver com essa questão de privilégio, porque é muito difícil você falar das dores sendo que você não vive aquilo, né? E ficar falando como esse menino fez, falar que a mãe dele é feliz. Tá bom, vamos sentar 5 minutos com essa mãe, que eu tenho certeza que, né, ela não vive no conto de fadas da Disney, né? É isso, amiga, tá perfeito, arrasou. Eu acho que eu e você, nós somos até chatas às vezes de tão consciente dos nossos privilégios, assim. Eu acho que você mais do que eu, assim, é, você quer, se você pudesse dar tudo pro mundo, você dava. Você é muito maravilhosa. Você acha que Ai, você para, já Júlia! Ô! verdade. A gente fica debatendo umas coisas, a Estela fala assim: ah, mas a gente não precisa. A gente já é feminista branca, a gente já tem todos os privilégios. Eu falo, tá bom, Estela, então a gente vai continuar aqui fazendo do jeito que a gente tá fazendo. E eu acho que é ótimo mesmo, porque é muito bom a gente refletir sobre a gente tá se aproveitando dos nossos privilégios. É uma coisa a se pensar, né? Tipo, a gente sabe que ele existe, e saber que ele existe não necessariamente faz com que a gente deixe de aproveitar dele, né? Então, essa é uma reflexão que a Estela sempre traz aqui nas nossas conversas fora dos microfones, muito interessante, porque ser feminista branca às vezes dá até vergonha, né? Então a gente tem que colocar os pés no chão. Ai, exato, amiga. Isso é uma coisa. E você também me ensinou muito. Você me ensina muito sobre isso também, tá? Não vai tirando a sua a sua culpa no cartório. Mas você me ensina muito também com relação a isso, dos privilégios que a gente tem, de todas as críticas que esse feminismo branco sofreu e de todas as. Como se fala quando você. As negligências, todas as negligências que o feminismo branco promoveu.
né? Um feminismo branco, burguês, europeu, ocidental, heterossexual. Então, estamos aí para falar, filha, a vida não é assim, não. Estamos aqui para nos autocriticar, né? Eu sou branca, mas eu tento, né, gente? Vamos assim. Vamos todo mundo tentar melhorar. Melhorem. Isso, perfeito. Então agora a gente vai para o momento de notas de rodapé desse programa, que a gente traz mais referências que tenham a ver com o tema ou não desse episódio, que a gente falou ao longo do nosso debate, e também a gente traz umas coisas novas que a gente quer compartilhar com vocês. Você quer falar primeiro? Quer que eu falo? Tanto faz. Tanto faz, eu falei só de Um Maluco no Pedaço, acho que todo mundo já assistiu. Não vai? É remake que vai ter, amiga? Eu vi uns anúncios esquisitos aí falando que ia ter alguma coisa. A gente começou a assistir por causa disso mesmo, porque rolou uma reunião agora, né, com todos os atores e atrizes, e tá na HBO. A gente tem um aplicativo que tem HBO, então a gente vai assistir. Mas agora eu tô assistindo O Maluco no Pedaço no horário do almoço. Eu tô muito de volta a 2005. Ai, tá muito gostoso, eu tô amando. E é uma série muito legal de você assistir agora, mais madura, assim, pra você ver como foi uma série que abriu caminhos, assim, sabe? Nossa, e nos anos 90 eles já estavam falando de umas coisas que hoje em dia a gente continua batendo na mesma tecla. Ai, é muito legal, muito legal. Eu falei disso e de Brooklyn Nine-Nine. Acho que foi só isso que eu falei. Arrasou. Eu falei de This Is Us. Não me canso nunca de recomendar esta série. Aviso de gatilho. Muitos, variados. Esteja preparado. E uma outra coisa que eu queria falar. Eu tô maratonando um podcast que se chama Calcinha Larga. Muito legal. E elas fizeram uma primeira temporada que foi sobre maternidade, então talvez... eu não sou mãe, né? A Ju também não é mãe, então a gente não tem muitos assuntos em comum, né? Nessa primeira temporada. Na segunda temporada elas falam sobre sexualidade, que eu acho muito interessante, né? Que, enfim, você acha que uma pessoa é mãe ou faz sexo, ou é mulher. E dá pra ser os dois, veja só. E aí eu acho muito legal. A segunda temporada tem um pouco mais de a ver com a minha realidade. E tem um episódio que elas conversaram com a Verônica Oliveira, que é daquele Faxina Boa, sabe, Ju? Não conheço. Não, sei quem é, desculpa. Ela é uma pessoa que, enfim, era funcionária do lar e ela postou uma foto, acho que ela fez um anúncio no Instagram com uma foto do Kill Bill, uma montagem dela, e ela ficou ela bombou muito nas redes sociais, ela no final fez um grupo, né, ela criou uma empresa com pessoas que trabalhavam, né, como funcionários do lar. E ela foi acho que essa empresa nem existe mais, mas ela foi conversar no Calcinha Larga e dar o parecer dela, né? Que é muito diferente, amiga. É uma realidade muito diferente do que acho que qualquer pessoa já passou, assim, da nossa classe social, do nosso grupo de amigos já passou. Nível, assim, dela chegar na casa para fazer o serviço, né? De limpeza e o dono da casa esconder comida dela, sabe? Enfim, ela conta várias histórias que, de novo, né, como a gente falou várias vezes nesse episódio, que a gente tem que entrar em contato com histórias, conversar com pessoas, saber o que acontece. Foi um tipo de história que eu nunca tinha pensado que eu poderia passar um dia, sabe? E é muito interessante pensar que essas pessoas passam por isso. E como no Brasil a maioria das pessoas que eu conheço, principalmente, tem funcionários do lar, diaristas, que seja... É bom também para repensar a relação que você tem com essas pessoas, sabe? Principalmente num período de pandemia. Acho importante. Nossa, amiga, arrasou. E, inclusive, isso vale um episódio, assim. É uma questão muito importante dentro do feminismo brasileiro, né? Nossa, vamos anotar para o nosso calendário. Arrasemos. E aí, você quer mandar beijo, Ju? Vai, manda beijo, manda. Vamos mandar beijo pra quem hoje? Hoje eu vou mandar beijo pra Aline Hack. Ai, ela é tão perfeita. Aline Hack, a gente... não sei por que a gente mandou mensagem uma pra outra esses dias. O que foi, amiga, hoje que a gente mandou mensagem pra ela? Não lembro.
Ela mandou, ela marcou a gente no stories dela, falando, ouça Mulheres Podcaster, a gente tava na lista da Aline Hack, tá, meu bem? A Aline Hack falou pra gente assistir, pra escutar o podcast do Dicionário Feminista. A Aline Hack, se você não conhece, ela é dona proprietária do podcast Olhares. A gente já recomendou Olhares, inclusive ele está no meu top 5 de podcasts mais ouvidos de 2020, de acordo com o Spotify. Olha. E aí a Aline falou que ama demais a gente. Ai, gente, essa pessoa maravilhosa. E quem você quer mandar beijo hoje? Eu quero mandar um beijo muito legal. Qual que é o nome, amor, das meninas lá que você tava falando pra escutar? Putinhas abortivas. Aborteiras. É o nome. Queria mandar essas? É uma banda que chama Putinhas Aborteiras. Eu quero mandar um beijo pra elas, porque elas têm uma música que é muito boa. Eu vou te mandar, Ju, e você vai escutar. E ela é uma música muito boa. Muito boa. Todo mundo aqui tá convidado a escutar. E eu quero mandar um beijo pra elas, porque elas, enfim, eu dei muita risada ao mesmo tempo que eu me senti empoderada, ao mesmo tempo que eu me senti revoltada. E depois eu dei risada de novo. Então assistam em loop, é muito bom. E aí tem uma das vocalistas que todo mundo fala que parece a Jo Jolt. Então eu já fiquei apaixonada também por elas. Fiquei com vontade de chamar num date. Quê? Eu tô com saudade da Jujute, como se ela fosse uma amiga minha que não aparece faz tempo, sabe? Ai, saudade de trocar uma ideia, né, com ela, tomar uma cerveja. Então tá bom, Estelinha, como a gente só trabalha com fatos, vocês sabem, né? Todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Pra quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.